esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É realmente uma grande oportunidade poder estar aqui e contribuir de forma especial, para o nosso céu. E eu quero fazer isso já te chamando, à leitura do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, unidade é um assunto que foi muito trabalhado ao longo desse ano. Realmente nós batemos na tecla, foi enfatizado. Então eu acredito que todo mundo já deve estar consciente, cônscio, a respeito da importância da unidade, a respeito da nossa necessidade de unidade. Nós devemos buscar a unidade. Isso é algo que deve já estar claro para todo mundo. Mas a grande questão aqui que se coloca é a seguinte, O que é de fato essa unidade que nós precisamos? É muito importante que estejamos muito bem esclarecidos a respeito da unidade que nós estamos buscando. Porque senão, irmãos, corre o risco nós termos uma noção muito baixa, muito superficial a respeito do que é a unidade cristã. Nós podemos até acabar confundindo unidade com outras coisas que parecem unidade, mas não são. Então, tendo em vista esse cenário, eu proponho aqui com vocês uma reflexão, com o propósito de resgatar aqui o conceito, o significado de unidade cristã. O que de fato é a verdadeira unidade cristã? Bom, e eu quero refletir sobre isso, chamando a sua atenção, inicialmente, para a palavra preservar, certo? O apóstolo Paulo fala aí, observe, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Essa palavra é muito interessante, porque o apóstolo Paulo poderia ter usado outros termos no lugar dessa palavra. Ele poderia, por exemplo, ter falado sobre criar a unidade, ou gerar a unidade, ou produzir a unidade. No entanto, de forma que muito cuidadosa, o apóstolo Paulo ele fala em preservar a unidade. Com isso, ele deixa claro que a unidade não é algo que nós alcançamos, ou que nós geramos, ou que nós criamos. O que cabe a nós é tão somente preservar uma unidade que já foi criada por outrem. A unidade cristã, irmãos, ela é tão elevada, ela é tão profunda, que simplesmente não pode ser criado por nós. A força humana, a boa vontade humana, nenhum esforço humano é capaz de criar a unidade cristã. Nós apenas podemos preservar ela. Mas, Thales, se a unidade não é criada por nós, nem por nosso esforço, nem por nosso engenho, então, de onde vem a unidade? Quem que cria a unidade na igreja? A verdadeira unidade. E aí eu chamo a sua atenção agora para uma segunda palavra aqui no texto, que é a palavra Espírito. Observe aí o versículo 3 novamente. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então está aqui, irmãos, o agente da unidade, o autor da unidade, é aquele que gera a verdadeira unidade na igreja, é o Espírito. A unidade é algo que é gerado pelo Espírito Santo, portanto é uma obra sobrenatural, é uma obra que Ele gera e que sem Ele é simplesmente impossível haver unidade. Irmãos, cá para nós, nós não conseguiríamos jamais ser unidos apenas com esforço humano, Nós somos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com criações diferentes, com realidades de vidas diferentes. Jamais poderíamos estar unidos simplesmente com base na nossa boa vontade. É necessário algo a mais, é necessário uma força maior, é necessário a atuação do Espírito. Portanto, a verdadeira unidade cristã, a verdadeira união que nós precisamos, ela só é possível, só podemos atingir e alcançar ela se todos nós, se cada um de nós estivermos revestidos desse Espírito. E aqui eu já chamo a sua atenção para essa palavra que eu acabei de utilizar, A palavra revestidos. E isso é também um fator muito importante, porque ser revestido do Espírito é uma experiência diferente de ter a habitação do Espírito. Todo cristão que se converteu, que nasceu de novo, ele tem a habitação do Espírito, o verdadeiro, o genuíno cristão.
ele tem o Espírito habitando dentro de si. Isso acontece no momento da nossa conversão, quando a gente se arrepende, crê, o Espírito passa a habitar em nós. E isso diz respeito a todo cristão. Só que nós não podemos chegar ao equívoco de achar que essa habitação do Espírito é tudo, ou é o máximo que podemos ter do Espírito. Pelo contrário, irmãos, a habitação do Espírito é a experiência inicial. O propósito de Deus é que nós venhamos a progredir, a avançar, ao ponto de sermos totalmente dominados pelo Espírito, totalmente governados pelo Espírito, totalmente inundados pelo Espírito. Enfim, a experiência do revestimento. E eu estou enfatizando, irmãos, esse ponto, porque eu acredito sinceramente que a nossa maior dificuldade em termos de unidade é exatamente isso, a falta desse revestimento. Eu acredito piamente que entre nós, a maioria de nós, ainda não tem experimentado isso. Eu acredito que a maioria de nós ainda não sabe o que é estar pleno, estar revestido do Espírito Santo. E por isso a unidade, então, fica distante, por isso a unidade não se concretiza. Sem o Espírito, irmãos, jamais, a gente pode falar 1 ano, 2, 200, não vai haver. Precisa do Espírito em nós, esse revestimento. E aqui eu quero já caminhar para finalizar esse vídeo, fazendo uma pergunta extremamente difícil e até constrangedora, mas extremamente necessária também. Eu quero falar com você aí que está me vendo agora, aí sentado. Me diga uma coisa, irmão. Você é um cristão revestido do Espírito? Como saber isso? Existem muitas evidências. Estar revestido do Espírito é algo que não tem como passar despercebido. Uma pessoa revestida do Espírito, ela evidencia isso, na sua vida devocional, em primeiro lugar. Uma pessoa revestida do Espírito, ela tem o momento de comunhão com o Senhor na mais alta patente de prioridade. Orar, ler as Escrituras, isso é algo que ela faz constantemente, com qualidade, e aponta para a realidade de alguém que está revestido do Espírito. Além disso, também o testemunho de fé. Quando a gente vê no livro de Atos, os apóstolos davam testemunho com poder, com autoridade, com ousadia. Então, testemunhar poderosamente a nossa fé no ambiente onde a gente está é uma outra evidência, outra marca de estar revestido do Espírito. Isso tem sido uma realidade, irmão, em sua vida. E também o fruto, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio. Essas coisas são realidade em sua vida. Irmãos, sem o revestimento do Espírito, nós não vamos conseguir avançar em unidade. E aqui eu quero, então, propor que você discuta aí com o seu grupo a respeito disso. Você pode ser sincero, você pode confessar, e você pode, até mesmo, aproveitando que nós estamos aqui no último encontro, a gente pode estabelecer metas, alvos para o próximo ano, à luz dessa reflexão, à luz desse diagnóstico, o que você fará, meu querido irmão? Você vai continuar empurrando com a barriga nesse ano de 2026? Você vai continuar vivendo um cristianismo superficial, um cristianismo vazio, árido, seco, ou buscar a plenitude do Espírito se tornará uma prioridade? O que é necessário fazer para a gente priorizar isso? Onde estão as nossas prioridades? Discuta isso no seu grupo. O que é prioridade? Será que a gente não está priorizando muito trabalho, muito estudo, muito metas temporais? Essas coisas minam, irmãos, o revestimento do Espírito. E o meu grande apelo aqui, então, meu grande convite a todos vocês é que nesse novo ano nós possamos entrar de forma diferente. Que uma experiência maior em nossa vida espiritual seja a grande meta. E que nós possamos estar todos empenhados em crescer mais espiritualmente, em buscar esse revestimento. Eu peço isso em prol do próprio bem da tua alma e em prol do bem da unidade do corpo de Cristo. Sejamos, portanto, revestidos do Espírito Santo. Até o próximo ano. Eu espero que esse grupo familiar continue sendo meio de graça para a nossa edificação e para o nosso crescimento como corpo de Cristo. Amém.